Estamos aqui no Jornal Progresso de Dourados, recebendo o técnico do 7 de setembro, o time aqui da cidade, representante de Dourados na Série D do Campeonato Brasileiro, Chiquinho Lima, jogador, muito bom jogador do Águia Negra de Rio Brilhante, treinador das categorias de base, ali na equipe daquela cidade, e há 4 anos treinador de futebol profissional. Em 2016, depois de 2 vezes ter batido na trave, campeão estadual no comando da equipe da maior cidade do interior, Dourados. Chiquinho, como foi ser campeão estadual com 7 caçula, 7 apenas 16 anos, pouco menos de 16 anos de vida no clube, mas que apresentou um projeto estruturado, e que deu resultados. Como foi ser o comandante aí dessa equipe no Campeonato Estadual de 2016? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com o Jornal Progresso. Foi uma oportunidade única na minha vida, porque sabíamos da força que tem o esporte douradense. Eu sempre imaginava na minha cabeça, num futuro próximo, poder comandar uma equipe aqui de Dourados, porque aqui eu vivo, a minha vida estudantil, a minha vida social, ela se faz em Dourados. E eu sabia a força que os clubes daqui da região, daqui da cidade, a força do seu torcedor, por tudo que envolve o esporte douradense. Eu sabia que na hora que tivesse uma oportunidade de assumir uma dessas 2 equipes daqui da cidade, com um projeto estruturado, sólido, com uma comissão técnica que trabalhasse realmente, com uma escolha de perfis de atleta que se encaixasse dentro daquilo que a gente imaginava, principalmente no que diz respeito a comprometimento, a gente poderia ter grandes probabilidades de conseguir um resultado como nós conseguimos no estadual, que foi essa conquista do título. Um título muito importante, não só para mim, para a minha carreira, para a comissão técnica, mas para os jogadores também, porque hoje a gente sabe o quanto foi importante para a cidade, para o povo douradense, trazer um título depois de muitos anos sem uma conquista com tanta expressão como foi o campeonato estadual. Nós conseguimos esse feito com um trabalho coletivo, muitas pessoas envolvidas, e principalmente fazer com que Dourado voltasse a respirar competições nacionais, que é disputar um campeonato brasileiro, disputar a Copa do Brasil, porque a gente sabe que o futebol sul-mato-grossense ele vive um processo evolutivo ano após ano, desde quando eu cheguei aqui em 2011 como atleta, e para continuar esse processo de estruturação, de crescimento, se fazia Dourado ser forte. Hoje a gente fica feliz porque conseguimos dar nossa parcela de contribuição com esse título do 7 de setembro. Qual foi o maior desafio na competição estadual 2016, visto a hegemonia da capital, e há quanto tempo também o interior não vencia a competição? Qual foi o maior desafio para Dourados? Acho que o nosso maior desafio foi nós acreditarmos que seria possível, porque quando eu me lembro, buscando algumas informações, entrevistas, comentários, quando nós assumimos o trabalho do 7 de Dourados, vindo de um sucesso na capital, podendo subir o Operário, que é o maior clube, com uma história muito bonita aqui dentro do Mato Grosso do Sul, todas as pessoas nos questionavam por que nós estávamos saindo da capital do estado, de um clube como o Operário, para vir dirigir o 7 de Dourados. E muitos pessoas ligadas ao futebol diziam que o 7 era um clube pequeno, E esse era o meu maior desafio, fazer com que as pessoas que trabalhassem dentro do nosso projeto, direta ou indiretamente, quando eu falo indiretamente, passa pelo resgate do torcedor, acreditar que seria possível. E principalmente, botar na mente dos atletas, por isso que nós contratamos os atletas com o perfil que nós temos dentro do clube, de média idade. Quando eu falo média idade, é entre 24 anos até 30 anos, mas jogadores acostumados a jogar em competições difíceis, jogadores acostumados a vencer por onde passaram. Muitos dos atletas que estão aqui foram meus atletas vencedores em outras ocasiões, porque a gente sabia que
o torcedor ele vivia um momento de insegurança, o torcedor estava impaciente pelos resultados de um passado recente do clube, então a gente precisava de atletas acostumados a esse desafio, a essa cobrança, com a necessidade de buscar resultados imediatos. Então eu acho que o maior desafio, claro, foi o respeito aos nossos adversários, porque são equipes tradicionais, equipes fortíssimas, mas o nosso maior desafio e aquilo que nos levou a essa conquista, que foi tão importante para a cidade de Dourados, foi passar para os atletas, para as pessoas que estavam trabalhando em volta dos atletas, a certeza que era possível, de acreditar que poderíamos fazer a cidade de Dourados, o clube de 7 de setembro, o clube vencedor, como aconteceu. Projeto agora 7C. Projeto 7C. Jogadores experientes chegam ao elenco, né? O Aloysio, que esteve no comercial, e sabemos que, embora possa não atuar, ele é uma presença muito forte, porque foi campeão pelo São Paulo, né? Campeão mundial pelo São Paulo, né? Campeão de grandes campeonatos nacionais e internacionais. Como isso pode se reverter em algo positivo para o grupo, visto que o 7 nunca jogou uma Série D e muitos dos jogadores ali também só competiram em nível estadual, né? Em competições de menor porte. Como a presença, agora o Tacílio chega, né? O Tacílio que jogou com o Ronaldo naquela campanha do Corinthians, como isso pode, na sua visão como treinador, ajudar, além da presença deles em campo, que podem ser jogadores que decidem, né? Mas também em meio ao elenco ali para dividir essa questão aí da experiência, das responsabilidades. Nós sabemos que competições nacionais, principalmente no que diz respeito ao segundo semestre, porque o segundo semestre para atletas profissionais que trabalham no futebol a nível Série D, como é o nosso caso hoje, ele é um segundo semestre muito afunilado, porque a procura é muito maior do que a oferta, né? Cada vez os clubes são menores, os campeonatos são diminuídos, e fica só a nata ou aqueles atletas que se sobressaíram durante as competições estaduais para jogar o brasileiro. E no nível da Série D, são os melhores clubes dos seus estados, porque aqueles clubes dos grandes centros, por exemplo, eles estão nas divisões maiores, como Série A, Série B. Então, a nível de Campeonato Brasileiro Série D, são os melhores clubes dos seus estados no que diz respeito a clubes do interior, clubes de menor investimento. E a gente sabe da responsabilidade e da dificuldade. A gente sabe que tudo que aconteceu no estadual, ele foi passado. Domingo já se inicia um novo ciclo, um ciclo muito desafiador, um ciclo muito importante não só para nós profissionais, mas para o povo douradense, para todas aquelas pessoas que trabalham envolvidas com o esporte douradense, e isso passa também por vocês profissionais da imprensa. A gente sabe que temos um time muito competitivo, muito forte, com essas peças que você acabou de citar, tanto o Aloysio Chulapa quanto o Otacílio Neto, atletas que até no passado muito recente estavam jogando em grandes clubes do futebol do país, atletas consagrados profissionalmente, mas que vieram para o 7 de setembro acreditando no projeto, na filosofia de trabalho, acreditando que é possível também agregar valores, não só na parte técnica, mas valores humanos, valores de experiência por tudo aquilo que eles viveram no futebol, mas principalmente o comprometimento que nós temos, que a tônica do nosso trabalho é o comprometimento com a cidade, com a instituição que é o clube, com os gestores dos clubes que investem a parte financeira do clube, e esses atletas se encaixaram dentro daquele perfil que nós acreditamos, mesmo com uma idade, no caso do Aloysio, 41 anos, mas a gente, conversando com ele no nosso primeiro contato, ele tem muito ainda para nos dar, para nos oferecer, um atleta com um carisma muito grande, agregador. Então a gente espera que tanto ele como o Otacílio Neto, junto com esses atletas que permaneceram da campanha do estadual, a gente possa fazer um time forte como nós fizemos durante o estadual, numa outra realidade, num outro nível de competição, uma competição agora que não nos dá a oportunidade de erro, porque a probabilidade de errar ela tem que ser mínima, porque é uma competição de apenas 6 jogos,
com um só classificando e os 15 melhores segundos colocados. Então, nós estamos, mesmo com um período curto de trabalho, totalmente diferente, como foi o de estadual, que nós tivemos 40 dias para nos preparar. Hoje nós estamos entrando ainda na terceira semana de preparação, já para estrear no domingo. A gente sabe que vai ser um desafio muito grande para nossas carreiras, mas não tenha dúvida que estamos preparados, principalmente mentalmente, para que a gente possa encarar mais esse grande desafio e continuar esse processo de resultados, de objetivos, de vitórias, porque é importante não só para nós profissionais do campo, mas para uma cidade que começou novamente a resgatar aquela autoestima, de ter aquele hábito de todo domingo ir para o estádio e levar sua família. Então, nosso maior desafio é esse, é continuar esse processo de vitórias para que a gente possa, junto com o torcedor douradense, fazer a cidade de Dourados forte, seja ela a nível nacional ou estadual. Falando em nível estadual, nível nacional, existe uma comparação que vocês fazem e até passa para os jogadores em relação à competitividade. Por exemplo, o estadual pode se comparar com o brasileiro ou será uma dificuldade extremamente maior ou não? E como que vocês acompanham esses adversários? Por exemplo, chega a ser feita uma comparação, olha, a gente enfrentou o Operário era assim, era assado, e agora nós vamos enfrentar o Lusiânia, que foi o bicampeão, está invicto, mas não é um time diferente, ou é um time diferente, é um time melhor. Como que vocês analisam é feita essa comparação e são colocados esses pontos? Sem dúvida, eu sou um profissional que eu sempre acredito muito no potencial do nosso estado, porque hoje eu já vivo aqui há 5 anos no Mato Grosso do Sul. Eu acredito muito nos profissionais que aqui trabalham, isso é em todos os setores. Eu tenho massificado isso nas minhas entrevistas. No Mato Grosso do Sul existem bons profissionais em todas as áreas. Existem grandes profissionais como dirigentes de clube, existem grandes profissionais na imprensa, existem grandes profissionais treinadores de comissão técnica e o nível técnico dos jogadores ele subiu muito desde quando eu cheguei aqui em 2011. Hoje o campeonato ele é muito mais organizado, ele é muito mais competitivo. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos alguns diferenciais. Por eu ter sido um ex-atleta, joguei 17 anos profissionalmente, joguei em todas as regiões do país. Aqui a gente, pelo menos nessa chave do sul do estado, onde eu vivi a maior parte da minha carreira aqui, a gente tem alguns diferenciais que, por exemplo, nos clubes que eu passei aqui na região sul, eu não tive problema de não receber salários, eu recebi todos os meus salários rigorosamente em dia. Questões de estruturas de trabalho, nós temos grandes estruturas aqui na região sul do estado para se trabalhar. Nós temos estádios de qualidade, com um gramado de qualidade. Existem jogadores de todas as regiões do país jogando nas equipes do Mato Grosso do Sul. Por exemplo, hoje no Série de Dourados nós temos atletas que jogaram Série A do brasileiro, que estavam em competições importantes, em centros grandes. Inclusive nós temos um atleta, que é o caso do Dil, que joga eliminatória de Copa do Mundo, europeia. Então, o futebol do Mato Grosso do Sul é tão competitivo quanto o futebol dos adversários que nós vamos jogar, que é o futebol mato-grossense, do Distrito Federal e o goiano. O que nós precisamos melhorar para que nós possamos galgar uma Série C e, consequentemente, galgar uma Série D e assim, quem sabe, no futuro próximo, a gente acredita, eu acredito muito, que se fizer um trabalho como nós estamos procurando fazer aqui no Série de Dourados, claro que é tudo muito embrionário, é tudo muito novo, é tudo muito pequeno, mas se nós continuarmos esse processo de estruturação, porque eu acho que o fundamental hoje no futebol é a estruturação dos clubes. O que nós dizemos estruturação dos clubes? Você poder fazer calendário o ano todo, porque quando você faz calendário o ano todo, automaticamente você cria receita, porque você tem argumento para chegar aos patrocinadores, aos investidores, para tu buscar recursos. Esse é o nosso primeiro grande desafio, é fazer com que os clubes daqui tenham calendário o ano todo. Após conseguir esse objetivo, a estruturação física, com bons campos de treinamento, com um departamento médico de qualidade, com um departamento de fisiologia de qualidade,
com profissionais da preparação física, da psicologia, porque o esporte ele é muito complexo, o esporte ele exige muito de todos nós que estamos envolvidos dentro do futebol principalmente. É uma cobrança diária, uma pressão diária, a busca por resultados imediatos. Nós temos uma dificuldade muito grande no futebol brasileiro, que ele é muito imediatista, as pessoas não veem o trabalho como todo, elas só querem saber do resultado do final de semana. Então, esse é um grande desafio que nós temos que superar. Eu acho que num futuro próximo, 10 anos, mais tardar 15 anos, nós teremos um futebol do Mato Grosso do Sul tão competitivo como o futebol paulista, como o futebol catarinense, que hoje é um mercado a ser explorado, que é um mercado que está em pleno desenvolvimento. E isso não é o Chiquinho que está falando. Isso são os jogadores que, até recentemente, o Dida Goleiro estava no futebol catarinense, o Paranaense veio jogar com a gente agora o estadual e ficou maravilhado por tudo que nós temos aqui. Então só basta a gente direcionar esses aspectos que eu te falei. Claro, aí você vai atrair patrocinadores, você vai conseguir fazer um clube sólido, você vai pagar salários melhores, porque também o atleta hoje, o futebol está muito comercial, então o mercado está muito inflacionado, os atletas estão muito valorizados, então nós temos também que melhorar no que diz respeito a seus vencimentos mensais, que eu acredito que no futuro próximo o futebol do Mato Grosso do Sul estará entre os estados competitivos que nós temos dentro do nosso país. Ok. Para finalizar, Chiquinho, vamos falar do jogo de domingo. Como está a preparação? Você já tem um time na cabeça para colocar em campo? Se há algum problema de físico, alguma questão tática que você vai mudar? E se você quer deixar um recado também para o torcedor, né? Porque Dourados tem o privilégio de ter a partida de estreia em casa, né? No Douradão, que mostrou na final do estadual como pode ser positivo na caminhada do 7. Em relação à equipe, você vai procurar fazer o jogo como foi feito no estadual, tática de acordo com cada partida, cada adversário? O que você tem preparado para domingo, se é que você vai querer falar sobre isso? Não, nós temos... o futebol hoje é muito globalizado, né? As informações elas são minuto a minuto pelas redes sociais, pelos canais da internet. Então, nós não temos mistérios, nós temos um grupo, um modelo de jogo muito bem definido. Nós voltamos com quase que a nossa totalidade daqueles atletas que conseguiram o título estadual para a equipe. Os atletas estão habituados e conhecem muito bem a nossa maneira de jogar. Então isso é uma etapa importante, por isso que se fez necessário a volta por merecimento da maioria dos atletas, porque como o período de preparação é muito curto, você tinha que já ganhar por algumas etapas, como entrosamento, como parte física, e nós só procuramos fazer os encaixes naquelas posições que nós tínhamos carências, como eram as duas laterais, porque nós só tínhamos o da Silva e o Renato, que são os titulares. Na defesa nós perdemos 2 atletas, mas continuamos com os 2 zagueiros que foram os melhores zagueiros do campeonato. Nós temos um time muito competitivo, agregado a esses atletas que chegaram. Os atletas estão muito sabedores e conscientes da responsabilidade, da dificuldade, porque nós não vamos pegar um adversário qualquer, nós vamos pegar o atual bicampeão do Distrito Federal, uma equipe que se mantém invicta até agora, que joga muito bem organizada, muito bem treinada. Nós temos um grande desafio no domingo, mas também sabemos que ganhamos o campeonato estadual por merecimento, por ter jogado um futebol competitivo, um futebol agressivo, um futebol em busca dos resultados. E o que nós temos passado para os atletas que possamos continuar esse processo de crescimento, e esse jogo amistoso que nós tivemos no sábado passado contra a equipe do Maracaju nos mostrou isso, que a equipe mantém a dinâmica, a velocidade, o entrosamento que nós tínhamos no estadual. Agora, o fator primordial e fundamental para o sucesso do clube foi o torcedor douradense. O torcedor douradense, quando ele acreditou de verdade que poderia fazer do 7 o clube campeão, que foi na volta do jogo do 7, Chapadão aqui em Dourados, desde aquela volta, daquele jogo aqui, quando o torcedor deu uma resposta muito positiva,
que abraçou o clube, que abraçou os jogadores, que abraçou a comissão técnica e deu a sua força da arquibancada para dentro do campo, eu te confesso que em poucos lugares que eu joguei eu vi algo parecido. E isso nos fez um time imbatível dentro de casa. Tanto é que os nossos resultados mostram isso. Nós jogamos todos os mata-matas para cima do adversário, fazendo um jogo de imposição física e técnica em cima do adversário, vencendo os jogos, fazendo um jogo de imposição, e aquele que nós não vencemos foi porque nós não tivemos aquele capricho na hora de colocar a bola para dentro. Então, é um apelo de um treinador que gosta muito do que faz, que gosta dessa cidade, que gosta do clube que está dirigindo, que o torcedor continue a abraçar a causa, que o torcedor nesse domingo possa ir com o máximo de pessoas, de amigos possível, para que a gente possa fazer mais uma grande festa, porque o 7 de Dourados ele só foi forte e ele só é forte porque o torcedor jogou junto. E o nosso trabalho, eu tenho cansado de falar isso, o nosso trabalho, de nós profissionais trabalhando diretamente no campo, é exclusivamente para o torcedor e para o torcedor. Então nós esperamos, torcedor, contar com a sua presença, contar com a tua força da arquibancada para dentro do campo, para que a gente possa continuar esse processo de crescimento, porque o nosso maior orgulho como profissionais de futebol foi, na volta de Campo Grande após o título, a gente vê a cidade parar como parou, porque esse é a nossa recompensa. Saber que aquele torcedor, aquele que foi para o campo, ver os profissionais que representam o seu clube dando o melhor e no final com uma vitória, e a gente espera já com uma competição tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, que Deus possa nos abençoar para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e começar essa caminhada que vai ser muito difícil, muito desafiadora, mas com um grande resultado para que a gente possa fazer as duas partidas sequentes fora de casa, saindo daqui com uma vitória e acreditando que é possível classificar. Estivemos aqui então no Jornal Progresso de Dourados com Chiquinho Lima, treinador do Clube Desportivo 7 de Setembro, que estreia no próximo domingo contra a Associação Atlética Lusiânia, às 5h30 da tarde, no estádio Douradão. Chiquinho, muito obrigado. Muito obrigado. Essa entrevista você pode acompanhar no www.progresso.com.br.